Capítulo 11. O poder do subconsciente. O subconsciente como sócio no seu sucesso. O sucesso significa uma vida bem-sucedida. Um longo período de paz, alegria e felicidade pode, portanto, ser chamado de sucesso. A fruição permanente dessas condições é a vida eterna de que Jesus falou. As coisas reais da vida, como paz, harmonia, integridade, segurança e felicidade, são intangíveis. Vêm do eu mais profundo de cada um. Meditar sobre esses predicados é trazer os tesouros celestiais à nossa mente subconsciente. É o local em que nem traça nem ferrugem os consome e onde ladrões não os desenterram nem roubam. Mateus 6:20. As 3 etapas para o sucesso. Vejamos agora quais são as 3 etapas para alcançar o sucesso. A primeira é descobrir o que gosta de fazer e fazê-lo. O sucesso depende do prazer que despende ao seu trabalho. Contudo, se você é, por exemplo, um psiquiatra, não lhe basta obter o diploma e pendurá-lo na parede. É preciso manter-se a par de todos os avanços, comparecer a convenções científicas e continuar a estudar sempre a mente e o seu funcionamento. O psiquiatra bem-sucedido visita todas as clínicas e lê os mais recentes artigos científicos. Por outras palavras, mantém-se sempre informado dos métodos mais avançados para aliviar o sofrimento humano. O psiquiatra e o médico em geral devem ter permanentemente no coração o interesse dos seus pacientes. Alguém poderá dizer: como posso vencer a primeira etapa se não sei o que gostaria de fazer? Neste caso, reze em busca de orientação da seguinte maneira: a infinita inteligência do meu subconsciente revela-me o meu verdadeiro lugar na vida. Repita essa oração com fé, tranquilidade e sensibilidade, dirigindo-a às camadas mais profundas da sua mente. Eu vou repetir. A infinita inteligência do meu subconsciente revela-me o meu verdadeiro lugar na vida. Persistindo com fé e confiança, a resposta virá sob a forma de um sentimento, uma intuição ou uma tendência em determinada direção. A resposta chegar-lhe-á de maneira clara e tranquila, como uma silenciosa percepção interior. A segunda etapa, ou o segundo passo, é especializar-se em algum ramo particular de trabalho e conhecê-lo mais que qualquer outra pessoa. Por exemplo, se um jovem escolhe a química como profissão, deve concentrar-se num dos diversos ramos dessa ciência. Deve dedicar todo o seu tempo e atenção à especialidade que escolheu. Deve tornar-se bastante entusiasmado para procurar conhecer tudo o que se sabe sobre o assunto e, se possível, deve saber mais que qualquer outra pessoa. O jovem deve tornar-se ardentemente interessado no seu trabalho e deve desejar servir o mundo. Aquele que é o maior de entre vós, torne-se vosso servidor. Há uma grande diferença entre esta atitude mental e a da pessoa que deseja apenas obter um meio de vida ou simplesmente vencer. Vencer na vida não é o verdadeiro sucesso. Os motivos do homem devem ser mais altos, mais nobres, mais altruístas. Deve servir aos outros, para que todos participem dos frutos do seu trabalho. A terceira etapa é a mais importante. Você deve assegurar-se de que aquilo que deseja não vai redundar no sucesso apenas para si. O seu desejo não deve ser egoísta, deve beneficiar a humanidade. Deve-se formar o caminho de um circuito completo. Por outras palavras, a sua ideia deve avançar com o propósito de beneficiar ou servir o mundo. E dessa forma voltará a si
rapidamente sempre acrescida. Se a ideia objetiva beneficiar a si próprio, exclusivamente, não se forma o círculo ou circuito completo e pode sofrer um curto-circuito em que viva sob a forma de limitações ou doença. A medida do verdadeiro sucesso. Algumas pessoas podem dizer, mas fulano fez uma fortuna a vender fraudulentamente estoque de gasolina. Um homem pode aparentemente alcançar o sucesso por algum tempo, mas o dinheiro obtido pela fraude geralmente cria asas e voa para longe. Quando roubamos de outrem, roubamos de nós mesmos, porque assim ficamos num estado de frustração e limitações que se pode manifestar na nossa saúde, na vida íntima ou nos negócios. Criamos aquilo que pensamos e sentimos. Eu vou repetir esta frase. Criamos aquilo que pensamos e sentimos. Criamos aquilo em que acreditamos. Mesmo que um homem acumule uma fortuna fraudulentamente, não é bem sucedido na vida. Não há sucesso quando não há paz de espírito. Qual a importância de acumular uma riqueza se não se consegue dormir? Se é doente ou se possui um complexo de culpa? Conheci em Londres um homem que me contou das suas proezas. Fora um batedor profissional de carteira e assim ganhava bastante dinheiro. Possuía uma casa na França para passar o verão e vivia na Inglaterra de maneira opulenta. Vivia, porém, com pavor de ser apanhado pela Scotland Yard. Sofria de inúmeros distúrbios interiores, o que sem dúvida era causado pelo seu constante medo e profundo complexo de culpa. Sabia que agira erradamente. Esse profundo sentimento de culpa atraía todas as espécies de distúrbios. Então, resolveu entregar-se voluntariamente à polícia e cumpriu uma sentença de prisão. Ao ser libertado, procurou conselhos psicológicos e espirituais e transformou-se num novo homem. Foi trabalhar e tornou-se um cidadão honesto e respeitador da lei. Descobriu o que gostava de fazer e foi feliz. Uma pessoa bem-sucedida ama o seu trabalho e expressa-se plenamente. O sucesso depende de um ideal mais alto que a mera acumulação de riquezas. O homem de sucesso é aquele que possui grande conhecimento psicológico e espiritual. Muitos dos maiores industriais da atualidade dependem do uso correto dos seus subconscientes para alcançar o sucesso nos negócios. Há alguns anos foi publicado um artigo sobre Flagler, um magnata do petróleo. Ele admitia que o segredo do seu sucesso era a habilidade que possuía de ver um projeto na sua forma acabada. Por exemplo, no seu caso, fechava os olhos e imaginava uma grande indústria petrolífera, vendo os comboios a correr nos trilhos, ouvindo os apitos das chaminés e sentindo o cheiro de fumo. Tendo visto e sentido a realização da sua oração, a sua mente subconsciente providenciava o atendimento. Se você imagina um objetivo claramente, será provido de tudo aquilo de que necessitar por meios que ignora, através do poder de operar milagres da sua mente subconsciente. Ao considerar as 3 etapas para o sucesso, não deve esquecer o poder fundamental das forças criadoras da sua mente subconsciente. Elas são a energia que sustenta todos os passos na escalada do sucesso. O seu pensamento é criador. O pensamento unido ao sentido torna-se uma fé ou crença subjetiva. Faça-se conforme a vossa fé. Mateus 9:29. O conhecimento da força poderosa que há em si e que é capaz de realizar todos os seus desejos dá-lhe confiança e um sentimento de paz.
Qualquer que seja o seu campo de ação, você deve conhecer as leis do seu subconsciente. Quando sabe como aplicar os poderes da sua mente e quando se expressa plenamente e aos outros distribui os seus talentos, está no caminho certo para o verdadeiro sucesso. Se está total ou parcialmente a serviço de Deus, Ele, por sua verdadeira natureza, está consigo e, por conseguinte, quem poderá estar contra si? Compreendendo isto, não há poder no céu ou na terra que possa impedi-lo de alcançar o sucesso. Como ele transformou o seu sonho em realidade? Um artista de cinema contou-me que possuía bem pouca instrução, mas que, quando criança, sonhara que se iria transformar num artista de cinema de grande sucesso. E quando estava nos campos de pastagens ou a levar o gado para o curral ou mesmo ordenhando as vacas, dizia para si mesmo: vou imaginar constantemente que vejo o meu nome em grandes letreiros luminosos na entrada de um imenso cinema. Durante anos conservou este sonho, até que finalmente saiu de casa, obteve trabalhos secundários na indústria cinematográfica e um dia, por fim, viu o seu nome em grandes letreiros luminosos à porta de um cinema, como sonhara em menino. Disse-me ele: conheço o poder da imaginação sustentada para conquistar o sucesso. A farmácia dos seus sonhos tornou-se uma realidade. Há 30 anos conheci um jovem farmacêutico que ganhava $40 por semana, mais uma comissão sobre as vendas. Com 25 anos de trabalho, disse-me ele, ganharei uma pensão e me aposentarei. Então disse-lhe: por que você não se torna proprietário de uma farmácia? Saia deste lugar, levante os seus objetivos, tenha um sonho para os seus filhos. Talvez o seu filho queira ser médico, talvez a sua filha queira ser uma grande pianista. A sua resposta foi de que não tinha dinheiro para pensar nisso. Começou, no entanto, a despertar para o facto de que podia transformar em realidade tudo aquilo que imaginasse como verdadeiro. O primeiro passo em direção ao seu objetivo foi o despertar dos poderes do seu subconsciente, que eu resumidamente apontei em seu benefício. O segundo passo foi a compreensão de que, se conseguisse transmitir uma ideia ao seu subconsciente, este poderia transformá-la em realidade. Começou a imaginar que estava na sua própria farmácia. Arrumava mentalmente os frascos, aviava as receitas e via vários empregados na farmácia atendendo os clientes. Visualizava também uma grande balança. Mentalmente trabalhou naquela farmácia imaginária. Como um bom ator, viveu realmente o papel. Ajo como se eu fosse e eu serei. Esse farmacêutico entregou-se inteiramente ao seu sonho, vivendo e agindo como se possuísse a farmácia. O resultado é bastante interessante. Foi despedido do seu emprego, encontrando outro lugar numa cadeia maior de farmácias. Tornou-se gerente da farmácia e, mais tarde, gerente distrital da cadeia. Economizou bastante dinheiro em 4 anos para dar de entrada numa farmácia própria. Batizou-a com o nome de Farmácia dos Meus Sonhos. Disse-me ele que era exatamente a farmácia que eu via na minha imaginação. Tornou-se um homem de sucesso reconhecido no seu campo de ação, sendo feliz por saber e por fazer o que apreciava, usando o subconsciente nos negócios. Há alguns anos fiz uma conferência sobre os poderes da imaginação e do subconsciente para um grupo de homens de negócios. Nessa conferência ressaltei como Goethe usava a sua imaginação sabiamente
quando se defrontava com as dificuldades e apuros que tinha. Os seus biógrafos afirmam que costumava passar muitas horas mantendo-se tranquilamente em conversas imaginárias. É fato sabido que o seu hábito era imaginar um dos seus amigos sentado na cadeira à sua frente, dando-lhe as respostas certas. Por outras palavras, se estava preocupado com algum problema, imaginava o seu amigo dando-lhe a resposta certa ou apropriada, acompanhada dos gestos usuais e o seu tom de voz, fazendo toda a cena imaginária tão real e vívida quanto possível. Um dos homens presentes nessa conferência era um jovem corretor de títulos. Ele resolveu adotar a técnica de Goethe. Começou a ter conversas mentais imaginárias com um banqueiro multimilionário, amigo seu, que costumava cumprimentá-lo pelo seu julgamento firme e sensato, comprando sempre os títulos certos. Costumava dramatizar essa conversa imaginária até fixá-la psicologicamente como uma forma de crença na sua mente. A fala interior e a imaginação controlada desse corretor certamente se ajustavam ao seu objetivo, que era o de fazer bons investimentos para os seus clientes. O seu principal propósito na vida era ganhar dinheiro para os seus clientes e fazê-los prosperar financeiramente com os seus conselhos inteligentes. Ele ainda usa o seu subconsciente nos negócios e é hoje um homem que alcançou um brilhante sucesso ao seu redor e no seu setor. Um rapaz de 16 anos transforma o fracasso em sucesso. Um rapaz de 16 anos que estava no ginásio disse-me certa vez: "As minhas notas são muito más, a minha memória é péssima, não sei o que há comigo." Descobri que a única coisa de errado que havia com este rapaz era a sua atitude de indiferença e mesmo ressentimento contra alguns dos seus professores e colegas. Ensinei-o como usar a sua mente subconsciente e como ser bem-sucedido nos estudos. Ele começou a afirmar certas verdades várias vezes ao dia, especialmente pouco antes de dormir à noite e logo depois de acordar pela manhã. São estas as melhores ocasiões para imprimir qualquer ideia à mente subconsciente. A sua afirmação era a seguinte: "O meu subconsciente é um depósito da memória. Retém tudo o que leio e ouço dos meus professores. Possuo uma memória perfeita e a infinita inteligência do meu subconsciente revela-me constantemente aquilo de que necessito saber para os exames, quer sejam escritos ou orais. Irradio simpatia e boa vontade para todos os meus professores, colegas. Desejo sinceramente que obtenham todo o sucesso e todas as boas coisas da vida." Esse rapaz está agora a gozar de uma liberdade que jamais tivera. Recebe sempre ótimas notas. Constantemente imagina os professores e a sua mãe a cumprimentá-lo pelo sucesso nos estudos. Como tornar-se bem-sucedido nos negócios de compra e venda? Nos negócios de compra e venda, lembre-se sempre de que a sua mente consciente é a chave de ignição e a sua mente subconsciente é o motor. Deve ligar o motor para permitir que ele desempenhe o seu trabalho. A sua mente consciente é o dínamo que desperta o poder da sua mente subconsciente. O primeiro passo na transmissão do seu desejo, ideia ou imagem claramente definidos à sua mente subconsciente é relaxar-se, imobilizar a atenção e manter-se totalmente tranquilo. Essa atitude de paz e descontração da mente impede que assuntos externos e falsas ideias interfiram com a absorção mental no seu ideal. Além disso, na atitude mental de paz, passividade e receptividade,
todo o esforço é reduzido ao mínimo. O segundo passo é começar a imaginar a realidade daquilo que deseja. Por exemplo, se desejar comprar uma casa, afirma então: a infinita inteligência do meu subconsciente é omnisciente. Revela-me agora qual é a casa ideal. Uma casa bem central, num bairro ótimo, atendendo a todas as minhas exigências e também dentro das minhas possibilidades. Agora vou transmitir o meu pedido ao meu subconsciente e sei que ele reagirá de acordo com a natureza do meu pedido. Faço este pedido com fé e confiança absoluta, da mesma maneira que um fazendeiro planta uma semente no chão, confiando implicitamente nas leis da germinação. A resposta à sua oração pode vir através de um anúncio no jornal, através de um amigo, ou pode ser guiado diretamente a uma determinada casa que é exatamente a mesma que estava à procura. Há muitas maneiras pelas quais a sua oração pode ser atendida. O principal conhecimento no qual você deve ter confiança é que a resposta sempre vem, desde que confie no trabalho da sua mente subconsciente. Você pode também desejar vender uma casa, um terreno ou qualquer outra espécie de propriedade. Em conversa particular com corretores de imóveis, contei-lhes como vendi a minha casa na Avenida Orlando, em Los Angeles. Muitos passaram a aplicar a técnica que eu usei então, alcançando resultados rápidos e notáveis. Coloquei uma placa no jardim em frente à minha casa com os seguintes dizeres: à venda pelo proprietário. Na mesma noite, quando fui deitar-me, disse para mim mesmo: supondo que consiga vender a sua casa, que irá fazer? Respondi à pergunta com as seguintes palavras: a minha primeira providência seria arrancar a placa do chão, colocá-la no meu ombro, levá-la para a garagem e atirá-la no chão e dizer, de bom humor: não preciso mais de si. Senti uma grande satisfação interior, compreendendo o que acabara de acontecer. No dia seguinte, um homem deu-me um sinal de $1000 e disse-me: tire esta placa, pois o negócio já está fechado. Imediatamente arranquei a tabuleta e levei-a para a garagem. A ação externa desenvolveu-se como a ação interna. Não há nada de novo nesta história. Tal como é por fora, assim é por dentro, significando que a imagem no seu subconsciente se manifestará na sua vida objetiva. O exterior reflete o interior. A ação externa é a consequência da ação interna. Outro método bastante popular na venda de casas, terrenos e outras espécies de propriedades é afirmar em tom vagaroso e tranquilo, impregnado de sentimento, o seguinte: a infinita inteligência atrai para mim o comprador para esta casa que a deseja e nela vai prosperar. Esse comprador vai-me ser enviado pela inteligência criadora do meu subconsciente, que não comete erros. Esse comprador pode ver diversas outras casas, mas a minha é a única que deseja e comprará, pois é guiado pela infinita inteligência que há dentro dele. Sei que o comprador é a pessoa certa, que esta é a ocasião certa e que o preço é justo. Tudo está conforme. As correntes profundas da minha mente subconsciente estão agora em funcionamento, fazendo o que preciso para que nos encontremos em divina ordem. E sei que assim acontecerá. Lembre-se sempre de que aquilo que está à procura também está à sua procura e que sempre que você tiver uma casa para vender, haverá uma pessoa a querer o que você está a oferecer. Utilizando os poderes do seu subconsciente da forma correta, você liberta a sua mente de
todo o senso de competição e ansiedade ao comprar ou vender qualquer propriedade. Como ela obteve o que desejava? Conheço uma moça que comparece regularmente às minhas conferências e aulas. Para isso, tem de pegar 3 autocarros, gastar 1h30 no percurso. Numa conferência expliquei como um jovem que necessitava de um automóvel para trabalhar conseguiu receber um. Ela foi para casa e experimentou o que eu indicara na minha conferência. Pouco depois, manda uma carta que transcrevo a seguir, com a sua permissão, narrando a aplicação que fez do meu método. Caro Dr. Murphy, vou contar-lhe como consegui ganhar um Cadillac. Desejava um para comparecer regularmente às suas conferências. Na minha imaginação, agi de forma idêntica à que agiria se realmente fosse comprar um carro. Fui à loja e o vendedor levou-me para dar uma volta. Dirigi também o carro por algumas quadras. Afirmei repetidamente, depois que o Cadillac me pertencia. Mantive a imagem mental de entrar no carro, dirigi-lo, sentir os estofos, etc. Por cerca de 2 semanas. Na última semana, fui à sua conferência dirigindo o meu próprio Cadillac. Um tio meu, que morava em Inglewood, morreu e deixou-me o seu Cadillac e o resto dos seus bens. Uma técnica de sucesso utilizada por muitos homens de negócios e empresários eminentes. Há muitos eminentes homens de negócios que usam o termo abstrato sucesso, repetindo insistentemente várias vezes por dia até chegarem à conclusão de que o sucesso lhes pertence. Sabem que a ideia do sucesso contém todos os elementos essenciais ao sucesso. Da mesma forma, você deve começar agora a repetir para si mesmo a palavra sucesso, com fé e convicção. O seu subconsciente aceitará como verdade sua e você ficará sob o impulso de uma compulsão subconsciente para ser bem-sucedido. Será compelido a expressar as suas crenças subjetivas, impressões e convicções, o que o sucesso significa para si. Sem dúvida, você deseja ser bem-sucedido na sua vida íntima e nas relações com as outras pessoas. Deseja destacar-se na profissão ou trabalho que escolheu. Deseja possuir uma bela casa e ter todo o dinheiro de que necessita para viver com conforto e felicidade. Deseja ser bem-sucedido nas orações da sua vida e nos seus contactos com os poderes do seu subconsciente. Você também é um homem de negócios, pois está no negócio da vida. Torne-se um homem de negócios bem-sucedido, imaginando-se fazendo o que anseia fazer e a possuir o que anseia possuir. Torne-se imaginativo. Participe mentalmente da realidade de um estado de sucesso. Faça disto um hábito. Vá dormir sentindo-se bem-sucedido todas as noites. Sinta-se inteiramente satisfeito e conseguirá finalmente implantar a ideia de sucesso na sua mente subconsciente. Convença-se de que nasceu para ter sucesso e verdadeiras maravilhas ocorrerão na sua vida na medida em que rezar. Destaques. Ponto número 1. O sucesso significa uma vida bem-sucedida. Quando está em paz, feliz, alegre e a fazer o que gosta de fazer, então terá alcançado o sucesso. Ponto 2. Descubra o que gosta de fazer e faça-o. Se não sabe, peça orientação, que esta virá. Ponto 3. Especialize-se no seu setor determinado e procure conhecer mais sobre ele que qualquer outra pessoa. Ponto 4. Um homem bem-sucedido não é egoísta. O seu principal desejo na vida é servir
a humanidade. Ponto 5. Não há sucesso verdadeiro sem paz de espírito. Ponto 6. Um homem bem-sucedido possui grande conhecimento psicológico e espiritual. Ponto 7. Se imaginar um objetivo claramente, será provido de tudo aquilo de que necessita para realizá-lo pelo poder de operar milagres do seu subconsciente. Ponto 8. O seu pensamento, unido ao sentimento, torna-se uma fé subjetiva. Faça-se conforme a vossa fé. Ponto 9. O poder da imaginação mantida estimula o poder de operar milagres do seu subconsciente. Ponto 10. À procura de ser promovido no seu trabalho, imagine o seu patrão, ou chefe, ou a pessoa querida cumprimentando-o pela sua promoção. Faça a cena tão real e vívida quanto possível. Ouça a voz, os gestos, sinta inteiramente a realidade do que está a acontecer. Continue a fazer assim com frequência e, através da ocupação permanente da sua mente, acabará a experimentar a alegria de ter a sua oração atendida. Ponto 11. O seu subconsciente é um depósito de memória. Para possuir uma memória perfeita, afirme frequentemente: a infinita inteligência do meu subconsciente revela-me tudo aquilo de que necessito saber em todas as ocasiões e em qualquer lugar. Ponto 12. Se deseja vender uma casa ou outra espécie de propriedade, afirme em voz tranquila e impregnada de sentimento: a infinita inteligência atrai para mim o comprador para esta casa ou propriedade. É quem realmente a deseja comprar e nela vai prosperar. Mantenha a consciência disso e as correntes profundas do seu subconsciente farão com que se transforme em realidade. Ponto 13. A ideia de sucesso contém todos os elementos do sucesso. Repita a palavra sucesso para si mesmo frequentemente, com fé e convicção, e ficará sob uma compulsão subconsciente para o sucesso. Se gostou deste vídeo, deste áudio, deste trabalho, desta mensagem do Puro Amor, por favor não deixe de clicar no sininho, subscreva o canal, se considerar que é contribuição para si, que vai criar mais na sua vida e que vai lhe trazer mais facilidade. E por favor, partilhe, para que possamos levar estas mensagens de luz, estas mensagens de maior consciência ao maior número de pessoas possível. Obrigada e até breve.